Viva, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez na sua tela, trazendo-lhe mais um programa, A Criatura e o Criador, aqui no seu canal Rola TV. Conforme o habitual, trazemos uma vez mais um tema inusitado. Queremos hoje estar a discutir sobre a possibilidade de perder ou não a salvação. Estamos a questionar se será que um crente, após ter aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há alguma possibilidade de sequer de vir a perder a sua salvação por conta das suas atitudes ou da forma como se comporta? É um tema que não se quer calar na cabeça de muitos cristãos e hoje estaremos aqui para discutirmos em torno e procurarmos, na medida do possível, trazer alguma explicação, uma elucidação para que sejas abençoado daqui por diante. Sem mais delongas, vamos, conforme o habitual também, abrir o programa de hoje com um tema musical e desta feita vamos convidar o Beto Maciani. Beto Maciani, o palco é seu. Eu te amo, Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Sanga ushitave lo sanga umusisi wa utomi sanga iwe na kokolo sanga ushitave lo sanga umusisi wa utomi sanga Nami mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi sanga Nami bangana banzivenga ushitavelo umusisi wa utomi sanga iwe na kokolo sanga ushitavelo sanga umusisi wa utomi sanga iwe na kokolo sanga ushitavelo sanga umusisi wa utomi sanga Nami mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi sanga Nami mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi sanga ukokolo sanga ushitavelo umusisi wa utomi sanga
Pois bem, cá estamos nós depois desta apresentação do tema musical pelo Beto Marciane. Voltamos aqui para o nosso tema, mas antes eu vou aqui deixar com que o meu painel possa se apresentar e vou começar lá daquele lado. Por favor, pode apresentar-se a quem nos vê. Boa tarde, eu sou Miguel Stoy, sou crente da Igreja Luiz Zion Apostólica de Moçambique. Ok, bem-vindo. Passo a palavra para o segundo painelista para apresentar-se, por favor. Boa tarde e já agora mandar uma saudação para todos que estão nos acompanhando do outro lado e que Deus possa nos assistir neste debate e que mais do que tentarmos descobrir quem é que está com razão, que a palavra de Deus possa falar e descobrirmos qual é a posição bíblica sobre essa realidade. E também mandar um abraço para a minha comunidade Batista da Aliança, que tem me alimentado dia após dia e muito agradecido por isso. Pois bem, obrigado. E o último painelista aqui do meu lado. Boa tarde a todos que estão lá em casa nos ver nessa hora. Eu sou Armindo Mambu, membro da Igreja Ministério de Ágape. Estamos cá hoje para debater sobre este assunto e estou grato pelo convite. Pois bem, este é o meu painel. Estamos hoje para discutir acerca da salvação. Conforme eu disse na introdução, há uma questão que não se quer calar na mente de muitos. Se é possível ou não um crente perder a sua salvação por conta de uma atitude praticada ao longo do caminho da sua fé. E eu trago esse painel hoje mesmo para expor aqui o ponto de vista e secundar com versículos bíblicos, não é? De tal forma que venhamos a ajudar a quem nos vê a ficar um pouco mais iluminado na forma de ver esta questão. Pronto, eu vou começar mesmo com Eurico. Eurico, qual é o seu ponto de vista e qual é o seu fundamento introdutório? Um crente, é possível perder a salvação ou não? Bom, esta é uma questão que tem vindo a ser discutida através da história, né? Então não é uma questão nova, é uma questão que já tem barba. E antes de nós respondermos essa questão, ela carrega consigo antecedentes. Exato. Primeiro nós temos que saber o que é salvação. O que acontece no momento da salvação? Okay. Na filosofia tem uma falácia chamada falácia de post-hoc. O que significa isso? Significa que quando nós temos antecedentes gerados naturalmente, Podemos ter vai gerar conclusões, exatamente uma conclusão errada. não acertadas. Exatamente. Então, à luz disso, é que podemos começar a definir o que é, se é possível a pessoa perder a salvação ou não. Pois bem, gostei. O que é salvação? Podemos começar desse ponto. Bom, em primeiro lugar, a salvação ela é concebida na eternidade. Okay. Deus, graciosamente, quis se revelar a seres humanos. Então, ele criou seres humanos e, através desses seres humanos, ele quis comunicar os seus atributos. Okay. E, para isso, ele estabeleceu um meio pelo qual esses seres humanos podiam se voltar a eles. Então, criou aquilo que nós chamamos de plano da salvação na história. Okay. Então, como é que as pessoas veem a essa salvação? Nós temos uma realidade inata no ser humano. O ser humano ele foi corrompido no Éden por causa do pecado. E Jesus Cristo, Deus providenciou um caminho pelo qual nós poderemos voltar até Ele. Okay. Quem que é Jesus Cristo? Jesus Cristo morre na cruz, vence o pecado e as hostes, para que nós, seres humanos, pudéssemos ter o privilégio e a oportunidade de voltar a Deus. Okay. Então, o que acontece? No momento em que nós cremos em Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, Okay. todos que nós fomos a cometer, independentemente da ocasião, todos os nossos pecados foram cobertos pela a graça de Jesus Cristo. Estamos a falar de pecados que já cometemos, que estamos a cometer E que viremos a cometer. Todos já estão alcançados e cobertos por esse sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Okay. O segundo aspecto é que quando nós cremos em Jesus Cristo, já temos uma habitação divina em nós. O Espírito Santo vem até nós. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos animar dia após dia para podermos crescer na graça. Okay. Então, o papel do Espírito Santo no crente nunca vai ser frustrado, porque o papel do Espírito Santo, baseado em João capítulo
capítulo 16, nós estamos informados de que quando ele vier, o Espírito Santo fará o quê? Continuamente nos moverá a procurarmos as coisas de Deus, nos mostrando que nós estamos em pecado e automaticamente buscarmos sempre nos voltar a Deus. Então é impossível esse papel ser frustrado. Ok. E o outro aspecto é que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Ok. Então, no momento em que nós cremos em Jesus Cristo, os nossos nomes são escritos no livro da vida. E nós somos carimbados como habitantes, como habitantes e cidadãos do reino Isso dos deu o céus. pacote do que é a salvação. A salvação e Ok. sobre aquilo que acontece no momento em que nós somos salvos. Ok. Então, partindo disso, nós podemos tirar algumas conclusões. Nós falamos aqui de nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Quando alguém perde a salvação, então nós temos que, assim, falando hipoteticamente, porque tem um livro em que nossos nomes são escritos, então significa que existem borrões no livro que Deus criou, no livro que Deus cria, Ok. para poder escrever os nossos nomes Ok. automaticamente. Porque Ok. se eu perco a salvação, significa que Deus deve borrar, porque no momento em que nós cremos, os nossos nomes são arrolados no tal livro. Ok. O segundo aspecto, estamos a reduzir o sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque está condicionado ao que nós podemos fazer para perder Ok. a salvação. Ok. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados e nós não mantemos a salvação de nenhuma forma. Ok. A salvação pertence a Deus. O livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer isso aí, que a salvação pertence a Deus. Salvação pertencer a Deus significa que, do princípio ao fim, ela é sustentada, é criada, é concebida por Deus. De tal forma que nós não precisamos fazer absolutamente nada para manter essa própria salvação. Portanto, salvação procede de Deus. Desta maneira, não há nada que um crente pode vir a cometer como erro, como pecado, que pode pôr em causa a sua salvação. De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Salvo uma vez, salvo para sempre. O que pode acontecer, como nós temos duas naturezas que militam entre si. Ok. Temos a natureza espiritual que nós recebemos no momento da conversão e ainda temos a velha natureza que Ok. só vai ser destituída quando nós morrermos e irmos à presença de Deus. Então, nesse contexto, é possível alguém se desviar temporariamente da graça. Ok. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. A qualquer um de nós pode acontecer. A pessoa ser salva, mas ao longo da vida simplesmente negociar aquelas suas crenças. Ok. Mas se aquela pessoa foi salva, o Espírito Santo vai convencer através de meios externos para que a pessoa de facto possa voltar à graça. Só para ficar claro esse aspecto de o crente pode em algum momento desviar-se, não é? Mas depois o Espírito Santo vai resgatar, não é? Aquele momento de desviar, que momento é este? É um momento em que, se porventura, se Cristo vier, poderia estar numa situação de alguém que está salvo ou não está salvo. Aquele período de desvio, que desvio é esse? É desvio de estar distante de Deus, estar perdido? Que desvio é esse? Teologicamente chama-se decair temporariamente no estado de graça. Mas, uma vez que a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa já é salva, porque já tem o selo Ok. da promessa. Se a pessoa morre naquele momento Vai de para os desvio, céus. está salvo, vai para os Vai céus. para os céus porque o sacrifício de Cristo cobriu os pecados passados, presentes e os do porvir. E a salvação não é por obras. Porque... Ok. Exatamente. Não, tudo bem, depois vamos continuar. Vamos ouvir o ponto de vista do Miguel. Miguel, qual é o seu ponto de vista? Um crente pode ou não perder a sua salvação? Na minha opinião, uma única palavra pode ter um significado para mim Ok? e ter outro significado para outra pessoa. Exato. É por isso que, na minha maneira de ver, a pessoa pode perder a salvação. Ok? Não uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Porque salvação é uma coisa que não vem dos homens. Ok? É uma coisa que provém de Deus. Exato. Então, assim que provém de Deus, como alimentar essa coisa? Quando vamos no livro dos Efésios 2, Exato. diz o seguinte: não vê dos Deus nem pelas obras que alguém um dia pode vir a se glorificar. Ok? Pela salvação, por Ok. praticar tais obras, dizer que eu e Exato, a salvação. exato, exato. Então, é uma coisa que provém de Deus. E todo aquele que anda segundo os mandamentos de Deus
permanece na onde? Na salvação. Quando uma pessoa se perde, Ok. há aquelas pessoas que nascem, não estão convertidos. Ok. Na medida que uma pessoa se converte, como disse o ilustra aqui, né? Ok. É quando apanha a salvação, a remoção dos pecados para a vida cristã. Ok. Então, não é só uma vez salvo, salvo para sempre. Ok. Há algumas diretrizes que devem se seguir. Isto é, quando estamos na área cristã, nós sabemos que na Bíblia tem certas coisas que nos dizem, mandamentos. Ok. A pessoa que não anda de acordo com os mandamentos de Deus não está a seguir com aquilo que Deus quer. Então, essa pessoa, por mim, perde a salvação. Ok. Então, a pessoa pode aceitar Jesus hoje, mas se ao longo do tempo não observar as recomendações, não é, que são os mandamentos, pode perder a salvação. Pode. Vai ao inferno. Vai ao inferno. Bem, está mais do que claro que temos aqui dois pontos de vista totalmente diversos, não é? Se calhar o que pode nos ajudar aqui é trazermos alguns fundamentos bíblicos, não é? Procuramos elucidar claramente, através da Bíblia, porque é que assim julgamos, não é? Antes de vir aqui para o terceiro painelista, eu vou voltar ainda para o irmão Eurico. Qual é o sustento bíblico que pode trazer para secundar o que diz e automaticamente não vai vedar, tem que vir a vedar, se calhar, em algum momento, esse ponto de vista. Em algum momento nós percebemos que na Bíblia tem aquilo que é a interpretação, não é? Então, se calhar, estejamos aqui numa situação de má interpretação. Qual é o fundamento do teu ponto de vista de não perder-se, não é? E o que é que pode estar a acontecer para alguém vir a pensar que pode se perder, quando se calhar não? Ok. Muito bem. Eu estava a acompanhar a fala do nosso irmão aqui ao lado. Ok. E, de facto, uma das objeções frequentemente lançadas para a ideia de não perda da salvação é a seguinte situação. Então, se eu já sou salvo e não perco a salvação, significa que posso viver ao meu belo prazer. Pois, ok. É uma questão que recorre na mente de muita gente. Exato. Mas isso aí não é possível para alguém que crê em Jesus Cristo. Por quê? Porque no momento em que cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Ok. E o papel do Espírito Santo, para além de nos dar paz com Deus, é exatamente isso aí, de produzir uma santificação dinâmica em nós. Ok. Cremos em Jesus Cristo, temos santidade estática, que é sermos imputados à justiça de Cristo em nós. Ou seja, já reunimos os requisitos suficientes para irmos aos céus. Ok. E já temos o lado dinâmico, porque quando Deus ainda pode graciosamente nos dar vida. Quando Ele nos dá vida, nós temos a oportunidade de continuar a crescer em graça. Então essa santificação chama-se dinâmica, é o papel do Espírito Santo. Então não é possível, de forma alguma, alguém que vai se dizer salvo e não mostrar os frutos da própria salvação. Mas não será por acaso... Quer dizer, uma das coisas que eu percebo que existe também é a questão de a própria palavra de Deus aconselhar as pessoas, os crentes, a vigiar. Como é que vê? Como é que explica essa questão? Porque, considerando o que acaba de expor, o Espírito Santo já vai desenvolver o seu papel de tal forma que este crente não venha a perder essa salvação, que nem veio dele, veio de Deus. Mas por que será que se calhar em algum momento a própria Bíblia aconselha que os crentes devem vigiar? O que seria isto? Exatamente, muito bem. Na Bíblia nós temos duas situações que na teologia chamam de perspectivas. Okay. Existe uma perspectiva chamada fenomenológica. O que é isso de perspectiva fenomenológica? É a realidade sendo observada do ponto de vista de Deus. Ok. Então, esses versículos, maior parte dos versículos da Bíblia são observados nessa perspectiva. Okay. Mas também temos uma outra perspectiva chamada perspectiva holística. Okay. O que é perspectiva holística? É a realidade sendo definida do ponto de vista das relações interpessoais. Okay. Então, esses versículos que falam sobre nós devemos ser vigilantes, devemos fazer isto, é um apelo sobre o nosso despertar e a importância de nós cuidarmos uns dos outros. Não porque, de facto, um dia poderemos perder a salvação ou não. É a realidade sendo observada do ponto de vista de relações interpessoais. Ok. Sim. Okay. Agora,
Tudo bem. Pode-me trazer aqui os versículos que suportam a questão de que um crente não perde a sua salvação. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria que podemos ir para o livro de 1 João, Ok. capítulo do número 2, versículo do número 19. Assim diz. Ele começa do versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ok. Aqui, o que está a acontecer? É aquela ideia muito frequente de... Porque o maior problema que leva as pessoas a olharem a perca ou não da salvação é porque nós temos uma visão limitada. Ok. Quando alguém entra na igreja, produz aparentemente frutos do Espírito Santo, nós automaticamente dizemos que essa pessoa é salva. Ok. Mas nem sempre, porque nós não temos a capacidade de enxergar o coração da pessoa. Se calhar a pessoa está na igreja, é obreiro, é pastor, dá dízimo, mas a sua esperança não está baseada naquilo que Cristo Jesus fez. Então, quando essa pessoa entra na igreja e produz aparentemente piedade, nós acabamos concluindo que essa pessoa é salva. Mas nem sempre isso acontece. Ok. Judas é um exemplo clássico. Judas viveu com Jesus Cristo, evangelizou, fez discípulos, orou, fez tudo, mas qual foi o término dele? A Bíblia apresenta claramente que ele nunca havia sido salvo. Ok. Nunca havia sido salvo. Então, essas pessoas que entram nos templos e produzem uma falsa piedade, na verdade, se eles forem a se afastar, nós não podemos dizer que essas pessoas eram salvas. O versículo aqui está claro, diz que eles saíram, mas, na realidade, eles fizeram aquilo que eram os seus próprios corações. Porque, se fossem, de facto, regenerados e salvos, eles teriam permanecido. Por quê? Por causa do papel do Espírito Santo. Então, Essa é a primeira... o que queres destacar aí é que a pessoa que realmente é convertida ou é salva encontra-se numa condição que não é possível perder. Se de repente percebemos que a pessoa está fora e se calhar temos certeza que não está mais salva, conforme pensamos antes, se calhar é porque nunca esteve salva. É o que está a trazer aqui. Exatamente. Então, essa é a primeira contextualização que eu queria trazer. Então, agora já podemos trazer muitos versículos que possam sustentar isso. Ok. Um deles é João capítulo 5, versículo 24. Diz o seguinte, é um discurso de Jesus. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Aqui está falando no momento em que nós cremos em Jesus Cristo. Não está a dizer que em algum momento vamos perder, não vamos perder. Ele está a dizer que automaticamente essa pessoa que tem vida eterna e nunca vai entrar em juízo, passou da morte para a vida. Ok. Temos um outro versículo. João capítulo 6, versículo 39 a 40. Exato. E a verdade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. A falar de Deus. Deus deu ovelhas a Jesus Cristo. E a verdade é esta, que nenhum daqueles que Deus deu a Jesus Cristo irão se perder. Ok. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De facto, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. É um dos versículos que pode ser sustentado aqui. Temos outros versículos clássicos. João capítulo 10, versículo 26 e 29. Mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Aqui o que estava a acontecer? Era um contexto em que Jesus Cristo estava a proclamar o Evangelho e algumas pessoas não estavam a aceitar. Então Jesus Cristo se dirige à Assembleia dos fariseus, dos publicanos, para poder descrever a situação deles, porque que eles não estavam a crer no Evangelho. Ok. Então, vocês não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Numa outra versão, jamais Satanás lhes tirar das minhas mãos. Ok. E ninguém as arrebatará da minha mão, né? Aquilo
que meu Pai me der é maior do que tudo, e a mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. Então, o que está a dizer esse versículo? Está a dizer que quando a pessoa crê em Jesus Cristo, não tem nenhuma força hostil capaz de impedir que essa pessoa permanentemente seja salva. Okay. Posso trazer mais versículos se tiver tempo. Pronto, ok, vamos se calhar ainda explorar esses versículos. Mas mesmo antes até de ir lá para o Miguel, por causa do nosso tempo, vamos ter que dar uma pequena pausa, vamos sair aqui para um intervalo e nós voltamos já. Conforme você pode acompanhar, o nosso tema é salvação. É possível perder-se ou não? E nós já temos aqui um pouco mais fundamentado o ponto de vista que julga que não. E nós vamos voltar logo após o intervalo com outro ponto de vista para fundamentar um pouco mais. Não saia daí. Se ainda não subscreveu-se no canal, subscreva-se que o debate ainda está a aquecer. Até já. Estamos de volta depois deste brevíssimo intervalo para darmos continuidade aqui ao nosso tema de hoje. Será que é possível um crente perder a salvação ou não? Estivemos antes do intervalo com a intervenção do Eurico, ele que deixou aqui alguns versículos bíblicos para suportar que não é possível um crente verdadeiramente convertido chegar a perder a salvação. Antes de eu vir aqui para o Armindo Mangumul, que na verdade ele está aqui para trazer aqui o ponto de vista de como se calhar podemos olhar para esta questão, eu vou voltar para o Miguel, que deixo também a mesma questão que eu deixei antes do intervalo aqui ao Eurico. Pode secundar com versículos bíblicos, ok? Pode secundar com versículos bíblicos o fato de que há um risco, um crente, se comportar-se mal, pode perder a salvação. E em algum momento, se calhar, trazer aqui uma explicação do que deve estar a acontecer para que haja um grupo que olhe para esse aspecto, nessa vertente de que não é possível perder a salvação. Miguel. Bem, numa primeira fase, eu posso trazer aqui o livro dos Efésios. Efésios, ok. Quando vamos para o livro dos Efésios 2:8, vou ler um pouco, né? Ok. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ok. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Exato. Estás a ver, né? Exato. E ainda sustenta. Não de obras para que ninguém se glorifique um dia desses. Ok. Conforme eu disse da primeira vez. Isto é, pela graça sois salvos. Ok. Mediante a fé. Exato. Então, quando uma pessoa tem fé, é porque tem algo que adora. Ok. Estás a ver, né? Então, nós, cristãos, temos a fé porque conhecemos a Jesus. Pois. Toda a nossa fé vai para o Cristo Jesus. Ok. Então, aquele que não anda segundo os mandamentos é porque não tem fé. Ok. Quando a pessoa não tem fé, como é que será salvo? Ok. De acordo ok. com esse versículo. Se Então, a pessoa partir não do tem momento fé, que a pessoa apresenta um comportamento fora dos mandamentos, é como se tivesse perdido a fé. Ou não está na fé. não, eu estou a falar mais do versículo. Ok. Segundo Paulo, Exato. somos salvos mediante a fé. Ok. Se a pessoa não tem fé, não será salvo. Ok. Então, tem mais outro versículo bíblico que aqui posso citar quando vamos para os 1 Coríntios. Volta a dizer o Paulo o seguinte: sois salvos se Jesus deixou aqui na terra. Não será salvo, será crido em vão. Ok. Então, para que a morte de Jesus Cristo não tenha sido em vão, nós temos que crer na toda a palavra que ele deixou Ok. e seguir todos os mandamentos que ele deixou.
Então, fé, salvação, é uma coisa que nós temos que cultivar dia após dia. No Ok. meu ponto. Esses de versículos vista. provam isso. Exatamente. Ok? E tenho mais aqui que eu posso citar, que é a mãe. Ok? Quando vamos para o João 3,16. Exato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gênero, para que todo aquele que nele crer será salvo. Ok, mas eu só não percebo até que ponto, se calhar, isso responde à questão, porque fico aqui a entender que está a trazer versículo que mostra a nossa ação, a nossa parte para responder à salvação que está em Jesus Cristo, que é a fé, nesse caso. Exatamente. Agora, mas a questão que eu estava aqui a colocar é um versículo que prove que se alguém realmente ter um determinado tipo de comportamento, sai do grupo dos salvos. Temos assim um versículo que pode trazer mais ou menos essa ideia? Para sustentar essa base, versículo, versículo, Ok? eu acho que fazendo uma triagem Ok? de todos os versículos que cá citei, sempre lá temos a resposta para essa pergunta. Fazendo Ok. uma triagem. Ok? Aqui só fiz tudo de uma forma resumida, mas fazendo uma triagem cautelosamente, podemos achar lá o que? A resposta. Ok, obrigado. Eu vou finalmente dar aqui espaço, a palavra ao Armindo Mangumbule. Armindo Mangumbule, está mais do que claro, conforme na primeira intervenção o Eurico deixou aqui passar, que este debate, este tema é algo discutido já faz tempos, não é nem da nossa era, não é? O que eu gostava de saber do seu lado, o que é que na verdade deve estar aqui a acontecer? Por que é que até hoje existem essas duas formas de ver essa questão de salvação perder-se ou não? Ok? O que contribui para tal e como é que na verdade os crentes ou a igreja ou as pessoas devem olhar para esta questão? Sim, obrigado. É um debate muito interessante. Estou realmente grato por estar com esses ilustres, falando sobre este tema que eu acho que é de relevância para a igreja e, no entanto, para a edificação de todas as pessoas. Olha, é interessante falar sobre este tema e temos que olhar, no entanto, para uns dois lados, não é? Ok. Provavelmente, para quem diz que a salvação perde-se, Exato. pode estar numa perspectiva arminiana, pode não saber que é, mas de alguma forma tende a essa doutrina, não é? Só para pôr em 500, para quem se calhar não tenha ainda, não saiba ainda o que é isto, perspectiva armeniana, o que defende exatamente nesse aspecto, o que defende essa perspectiva armeniana? Bem, nós estamos a falar, no entanto, nessa perspectiva de salvação, que é uma das doutrinas Ok. que os arminianos defendem, não é? Ok. Então eles defendem que a salvação perde-se. Ok. E eles têm um sustento bíblico para dizer isso. Exato. Aqui entra em questão uma perspectiva de interpretação. Ok. Ok? Alguns que acham que alguns versículos, de alguma forma, levam a entender que a pessoa pode perder salvação. Ok. E, por outro lado, os armenianos são aqueles que tomaram a doutrina do o Jacó Hermênio, que foi um teólogo holandês, não é? Que as igrejas sambelianas, entre outras igrejas, não é? Tiveram, portanto, essa linhagem que até hoje tem conduzido as igrejas. Não Ok. só, também a Igreja Católica, pelo que saiba, eu li algum artigo há dias, também tem, de alguma forma, esse pensamento de que a salvação se perde. Certo, Também as igrejas, por exemplo, a Igreja de Testemunho de Jeová, também tem essa perspectiva. Não estou aqui a dizer que estão corretos ou não, estou a trazer aqui que são as abordagens que eles têm Exato. em relação a essa questão de salvação perde-se ou não. Ok. Agora, este é um assunto, como eu havia dito, o ilustre Rico disse, é um assunto de há muito tempo, ok? Teremos que voltar para a história para entender, de facto, o que motivou essa forma de ver as coisas. Pois. Mas também temos outra perspectiva, que é a perspectiva calvinista, não é? Ok. Que defende que uma vez uma pessoa salva para sempre. Exato. A pessoa não perde a salvação. E também tem a sua base bíblica para sustentar.
Ok. esse posicionamento. Sabemos que os calvinistas são aqueles que foram, portanto, quer dizer, que são seguidores, podemos dizer, da teologia iniciada por João Calvino, Ok. que foi formulada, e essa ideia de salvo uma vez salvo para sempre, e foi formulada em 1600 depois de Cristo. Quer dizer que depois veio os arminianos que de alguma forma começaram a dizer que o ponto de calvinismo não estava correto no que diz respeito à questão da salvação. Exato. Mas é bem claro que a salvação, acima de tudo, se olhamos para a questão da Bíblia, a salvação é de graça. Ok. Ninguém, no entanto, fez alguma coisa para que pudesse obter. Tanto os arminianos creem nisso, que a salvação vem da parte de Deus. Exato. Agora, Exato. onde entra em choque? Essa questão de olhar para a questão da responsabilidade humana Ok. como se fosse algo que, por exemplo, para os arminianos, neste caso, ou a quem tem mais ou menos essa forma de ver as coisas, quem diz que, por exemplo, a salvação pode se perder, eles olham nesse sentido de que alguém, por exemplo, que se desvia, no entanto, Ok. Sim. da palavra de Deus, ou que pode perder a salvação. Ok? Exato. Exato. E às vezes as pessoas fazem um esforço de manter a salvação praticando certas obras. Ok. Se o próprio livro já diz que a salvação não... Não procede das nossas obras. Exato, não procede de nada Deus. Exato. Yeah. Agora, uma coisa que é importante é a minha responsabilidade, tanto como, seja quem for, um reformado, calvinista, um pentecostal, um metodista, a responsabilidade não anula, no entanto, a ação da salvação de Deus. Ok. Eu, por exemplo, não posso dizer que eu tenho que fazer as coisas corretas para merecer a salvação. Ok. Esse é um exemplo. Então, essa é uma perspectiva bíblica e que é interpretada pelos calvinistas. Ok. Eu não preciso fazer alguma coisa para que eu seja salvo. Exato. Porque eu sei que a salvação vem por parte de Deus. Agora, para os arminianos, o que acham? Eles acham que, olha, sim, a salvação vem de parte de Deus, mas há uma coisa que tenho que fazer. Eu tenho que fazer as coisas segundo aquilo que a Bíblia nos diz, para manter a minha salvação em dia. Ok. Então, tem esse conflito de ideias que acaba, de alguma forma, levar a muitas pessoas a discutir, a debater, como é dito, um debate que já é de há muito tempo, não é? E na verdade, tem essas duas linhas teológicas que são defendidas por várias igrejas. Ok. Tá bem, enquanto falava, nascia-me aqui uma questão, mas se calhar vou melhor colocar aqui para o Eurico. Desculpa, só um ponto. Há um ponto que eu queria frisar em relação sobre a posição calvinista, que se calhar eu não questiono calvinista assim como arminiano, a questão da apostasia. Ok. Para quem diz que a pessoa pode ser salva ou não, ok. A questão da apostasia é bíblica ou não? Essa é uma das questões também que são defendidas pelos arminianos ou aqueles que pensam que a salvação perde-se. Se a pessoa realmente pode apostar da fé ou não. Exato. E tem alguns versículos bíblicos que mostram que a pessoa pode decair ou cair na fé. Ou seja, os que defendem que perde-se realmente têm suporte de alguns versículos bíblicos, não é? Que dão a entender esta questão. Como eu havia dito antes, Ok. que há sim alguns versículos bíblicos. Exato. E eles podem usar para a sua interpretação, Ok. para sustentar a sua doutrina. Ok. Da mesma forma que os calvinistas também, do outro lado, dessa também forma, têm sua- podem usar os seus versículos para dizer que, olha, Se calhar esse seja o motivo que mantém esta discussão permanente, não é? A questão desses versículos que Exato. suportam, em algum momento, um e o Exato. outro lado, Uhum. e acaba mantendo essa... por exemplo, há um versículo clássico aqui, João 10, 28. Ok, É tão claro que diz que ninguém pode ter as suas das mãos de Deus. exato. E a questão que se coloca como se pode perder salvação de alguém que está nas mãos de Deus? Essa é uma questão. Ok. Mas tu vais encontrar os versículos, por exemplo, em Hebreus, que diz que, em Hebreus 6, Exato. que diz que a pessoa, uma vez caída, não poderá mais voltar a ser salva. Que é Hebreus 6, deixa-me ver cá, 6, 4 a 6. Ok, E tem também Hebreus 10, 26 a 31. Tem 1 Pedro, desculpa,
4:8. São alguns versículos, de alguma forma, Que suportam. que suportam E há um perigo, pode-se perder a sim, salvação. segunda posição de que pode-se perder a salvação. Aqui já entra a questão de interpretação. Exato. Vamos dizer correta, não sei se qual seria a interpretação correta, porque cada pessoa acha que o que diz está correto. E diz que tem uma base bíblica para dizer isso. Se calhar entrarmos para essa questão de interpretação, não é? Irmão Rico, como é que olha esses versículos, não é? Eu esteve aqui a citar Hebreus. Como é que olha esses versículos? Como é que responderia a estes versículos que parece que estão claros em mostrar que há sim uma responsabilidade humana que leva à perdição quando... Aliás, eu lembro que tem uma passagem no capítulo 25 de Mateus, depois de falar das virgens, tem uma parte que fala dos talentos, que a parte final, não é? Do desfecho daquela parte dos talentos, vem que a pessoa que não tiver colocado em prática os seus talentos vai ser jogado no inferno, resumindo, né? E depois dos talentos também tem ali uma outra questão do juízo final, que também traz mais ou menos a mesma questão dos bodes e ovelhas, não é? Que Cristo depois vai julgar, você vem desse lado porque praticou esta e aquela obra, e outros vão deste lado que é definitivamente para o inferno porque praticaram más obras ou não chegaram a praticar as boas obras. Como é que vê esse exemplo que eu estou a dar e esses que ele mencionou? Como é que olha-se para esses versículos? Como responder ou como interpretar essas passagens? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer que a explicação do nosso irmão ao lado sobre o calvinismo e o arminianismo não é correta. Ok. Existem alguns pontos que, de facto, fazem sentido e são honestos em relação à explicação de cada uma das posições, mas eu não queria me ater muito a isso porque estaria a fugir muito do foco do debate, né? Okay. E agora, a primeira coisa que eu queria considerar é que a Bíblia, ela não é polissêmica e nem é ambígua. Okay. Deus, ele não é um Deus de confusão. Exato. Então, Deus se revelou claramente nas Escrituras. Ok. Claramente nas Escrituras. Então, se Deus se revelou claramente nas Escrituras, isso necessariamente implica nós afirmarmos que não existem duas formas de interpretar a palavra de Deus. Primeiro porque a Bíblia, ela interpreta-se espiritualmente. Como é que se interpreta espiritualmente? Quando nós temos a presença do Espírito Santo. Exato. É Ele que vai conduzir-nos em termos de uma unidade na questão de, quando nós quisermos entender a própria pessoa de Deus e os seus desígnios, propósitos. Então, nós, conforme eu falei no primeiro bloco, eu apresentei alguns versículos que falavam sobre a não perca da salvação. Exato. Então, eu irei continuar a apresentar mais um, depois irei fazer um pequeno contraste com alguns versículos que aparentemente fazem alusão à perda da salvação. Exato. Por exemplo, o livro de Filipenses, capítulo do número 1, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Okay. O livro de Filipenses é escrito para uma comunidade que já estava salva. Então aqui o apóstolo Paulo está a fazer o quê? Ainda ao introduzir a carta, está a dizer que uma vez que Cristo faz sentido na mente daquelas pessoas que estavam ali, ou seja, que o sacrifício de Cristo havia alcançado aqueles membros da igreja de Filipenses, então o apóstolo Paulo dirige-se a eles a dizer o quê? Que a obra do Espírito Santo vai completar o pacote em si. Exato. Ou seja, não vai haver nenhum momento em que a pessoa vai sofrer uma interrupção de salvação. Não existe isso aí, baseado nesse versículo. Está completamente claro que a pessoa não vai perder nenhuma salvação. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até ao dia em que Cristo Jesus for revelado. Então, Exato. É um versículo claro que diz que a salvação não perde-se. Temos também aquele episódio de que o apóstolo Paulo fala ainda no livro de Romanos, capítulo 8, de que nem morte, nem hostes, nem potestades vão fazer o que? Vão nos separar do amor de Deus. Então, esses versículos claramente falam de que não existe absolutamente nada que poderia nos afastar da condição de salvação. Não existe Satanás, não existe pecado, não existe nada. Por quê? Porque a salvação pertence a Deus. E porque pertence a Deus, ela é mantida por Deus. Agora, existem versículos que aparentemente contrariam. O irmão esteve a falar aqui de Hebreus, por exemplo.
Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 5. Então este versículo aqui aparentemente diz que a pessoa perde a salvação. Mas isso não é verdade. Este versículo aqui está a falar de crentes nominais. Porque no primeiro bloco eu disse uma coisa. Eu disse que o que faz para as pessoas terem essas duas posições de perder essa salvação, não perder essa salvação, é porque nós nos baseamos nos frutos. Quando a pessoa está na igreja e demonstra uma aparente piedade, nós acabamos concluindo que essa pessoa está salva. Isso não é totalmente correto. Por quê? Porque nós temos o caso de Judas. Então este versículo aqui está a se dirigir para aqueles irmãos nominais que o quê? Que entraram na igreja, que eram pastores, que davam dízimo, que participavam nessas todas as coisas aí, mas que na verdade depois se afastam dos caminhos. Então esse versículo está a dizer que essas pessoas que recaíram, que se afastaram, tudo mais, essas pessoas aí, na verdade, não eram salvos. Como é que nós percebemos isso aí? No versículo, ainda no mesmo capítulo, no versículo 8, ele vai contrastar. Ele diz o seguinte, mas, versículo 9 do mesmo capítulo, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então ele está a dizer o quê? Está a contrastar aquilo que ele disse anteriormente. Ele disse que aqueles que se afastaram, que foram reconduzidos, estariam a expor Jesus Cristo à ignomínia. Mas aqui ele já está a dizer o quê? Mas a vós, outros, esperamos coisas melhores. Então está a dizer o que é claramente aquele versículo que se aplica a crentes nominais. Que entraram na igreja, mas que na verdade não foram regenerados. Então o versículo está a explicar a realidade do ponto de vista de observação humana. Ok, não, muito obrigado. Embora eu ainda estou com muita fome, com muita sede aqui, não estou ainda nem na metade daquilo que eu esperava explorar no dia de hoje, mas isso por conta mesmo do tempo. O tempo está a ser inimigo. Isso porque ainda tinha mais questões para si, para ele, ainda para ele também poder participar melhor, mas só para não voltar sem colocar a última posição, mas isto porque eu sinto que teremos que combinar aqui a continuidade desse programa, ok? Porque temos que começar a mexer aqui os aspectos a ver com esses salvos, se há uns predestinados de facto, porque isso tem tudo a ver com essa questão de salvação, perder-se ou não. Miguel, tens alguma posição última, se calhar, só para fechar? O nosso tempo já nos foge, mas é aquilo que eu digo, vamos ter que combinar a continuidade desta conversa. Tem alguma coisa que queiras expor agora? Pouca coisa, pouquíssima coisa, só para sustentar a base, né? A última coisa. Quando vamos para os Romanos, capítulo 7, exato, nos diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas reais pela lei operam nos nossos membros a fim de crucificarem para a morte. Exato. Então, esse versículo, do meu ponto de vista, sustenta ainda a base de que alguém, quando não anda segundo os mandamentos, anda segundo a carne, pode perder a fé. Ok, pois bem, amados, o tempo, por acaso, sempre nos trai nesta casa, mas conforme falei aqui, hoje vou até fazer questão de não lhes deixar para darem as últimas considerações, porque eu acredito que vamos ter que voltar aqui. Se me aceitarem, podemos voltar já no próximo domingo a continuar. Parece sim. Continuamos. Pronto, então está marcado logo aqui em direto. Conforme vocês podem ver também, ainda há muita coisa por se falar, ainda não desenvolvemos a conversa, ainda estamos numa fase expositiva, mas precisamos trazer isto um pouco mais a fundo. É preciso também, chegamos em algum momento a comentar sobre a questão da predestinação ou não, e tantos outros fatores que têm a ver com essa questão para fundamentarmos a possibilidade da salvação perder-se ou não. Portanto, no próximo final de semana vamos dar continuidade. Não perca, fica aí, comenta o seu ponto de vista, comenta qualquer coisa aí para ver se nos próximos momentos nós vamos abordar segundo também a visão que vai trazer. Este foi o programa de hoje, aqui no seu canal Rola TV, A Criatura e o Criador. Subscreva-se no canal, ajude-nos a crescer. O nosso encontro fica para o próximo final de semana e vamos fechar uma vez mais com um tema musical e convidamos novamente o Beto Marciani. Até a próxima, que Deus vos guarde. Até lá. Eu te amo, Senhor.
O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Kokolo tsanga ushitave lo shanga umusisi wa utomi zanga iwe na kokolo tsanga ushitave lo shanga umusisi wa utomi zanga Nambi mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi zanga Nambi bangana banzivenga ushitavelo umusisi wa utomi zanga iwe na kokolo zanga ushitavelo zanga umusisi wa utomi zanga iwe na kokolo zanga ushitavelo zanga umusisi wa utomi zanga Nambi mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi zanga Nambi mashaka manzitsika ushitavelo umusisi wa utomi zanga ukokolo zanga ushitavelo umusisi wa utomi